Então, eu passo a palavra a Fernanda Machado, que é superintendente executiva da Associação P7 Criativo. Além disso, aí eu vou aproveitar a oportunidade de pedir licença para o meu presidente, mas eu também sou diretora da Codenge, eu sou responsável pela área, né, da indústria criativa, então nós vamos fazer um pouco do paralelo do que a gente fez, assim, aproveitar essa oportunidade para apresentar um balanço, porque boa parte das pessoas que estão aqui acompanham o nosso trabalho nos últimos 4 anos, e o que a gente enxerga aí para o futuro da economia criativa, bem como o que foi feito desses 4 anos que podem ser potencializados para os próximos 4 anos. Eu tinha falado que eu ia falar depois do secretário, porque, dentro do papel da própria Codenge, a gente é amparado numa política pública que é sempre formatada e apoiada pela administração direta do Estado, que são formados aí pelas secretarias de Estado. Esse processo aqui, o nosso presidente ele pediu, ele já está disponível, está subindo, né, e vai ficar disponível no site da empresa. Mas é tudo aquilo que a gente vem trabalhando e vem atualizando esses dados, então a equipe tem até o final do ano para atualizar, nas ações que foram feitas com foco geral da economia criativa pela Codenge, em parceria com outros órgãos e com outras instituições, no caso aqui com o Gustavo, que é o nosso parceiro pela FIENG, e o próprio SEBRAE também com o Afonso, o Anderson e o Marden, que foram atores importantes, até mesmo para a estruturação desse projeto que hoje a gente está aqui trabalhando. Então, ao longo desse período de 2015 a 2018, a gente investe só na economia criativa, nesses setores que o Léo colocou, quase 90 milhões de reais. Esses investimentos, eles não são investimentos isolados, também boa parte, a gente aprendeu muito ali, o doutor Marco Antônio sempre foi fazer muito com pouco e multiplicando recursos. Então, a partir disso aí, a gente foi atrás daquilo que é a linha de financiamento subsidiado pelo próprio governo federal e foi atraindo as parcerias, para mudar um pouco essa filosofia que a economia criativa é uma área que você tem que estar sempre no subsídio ou que ela não tem um retorno financeiro substancial para o próprio, seja para o Estado ou para a própria nação. Então, parte dos recursos que a gente tem aqui, a gente tem os investimentos do BNDES, que a gente é a contrapartida obrigatória pela empresa, os investimentos feitos também pelo PRODAN, né, secretário? Que aí a gente mudou, eu acho, que esse cenário do setor do audiovisual, e eu acho que o Helder vai dar um depoimento bem mais bacana, né, Helder? A gente começou aí, né, secretário, fazendo todo um trabalho envolvendo o setor, um setor que era bem desunido, né, Helder? Eu lembro uma vez a gente está numa sala e o Helder falar assim, gente, a gente tem que se unir porque nunca aconteceu um governo chegar e trabalhar com essa filosofia de investir tão pesado no audiovisual igual a atual gestão realizou. Nesse sentido, hoje, a gente vê que o audiovisual ele supera algumas barreiras e ele também começa a ser trabalhado como uma indústria, de fato, uma indústria que tem uma condição de gerar um número significativo de empregos, né? O audiovisual, a gente pega um estudo lá do SEBRAE de 2016, que ele era uma parte representativa do PIB em 0,57%, que a gente concorria com indústrias clássicas, que é de fármacos e autopeças. Então, não é pelo fato de ter um nome diferente ou estar numa posição diferente que a gente pode falar que não tem um efeito de uma receita. Hoje o Richard, coloca o audiovisual que eu fiz o exemplo, já está nele. Então, o nosso investimento aí, a gente chega em 25 milhões, né, com 105 ações e 24 municípios atendidos, que foi um trabalho, né, secretário, que a gente teve que bancar, porque boa parte das produtoras ficam concentradas na região metropolitana. Audiovisual, que a gente consegue, dentro dessa plataforma, você consegue pegar o setor da moda, gastronomia, artesanato. A gente trabalhou alguns pilares específicos ao longo desses 4 anos, até pela vocação. Então, quando o Léo mostra o trabalho do radar, e que o radar coloca que as indústrias funcionais bate o mesmo valor da indústria de tecnologia, se a gente for levantar dentro da trajetória de Minas, a parte de moda tem uma interferência muito grande nas indústrias funcionais, porque a gente tem um número significativo de confecções na parte, né, vestuário, calçados, igual o doutor Marco Antônio falou, que é a base de diversos municípios do nosso estado. Então, isso é um segmento que ele realmente tem que ter um olhar especial.
A gente é o maior exportador de produtos em couros. A gente fez esse trabalho com a Fundação João Pinheiro, num município bem pequenininho, eu não me recordo o nome, que só vive da exportação do couro. E é todo trabalho na parte de calçados, a parte de, até mesmo aquela questão de celas de cavalos, utilizações, vestuários, dores de campos, isso mesmo. Secretário, é bom porque ele dá cola, ele é muito bom. Então, nesse sentido, a gente veio trabalhando a moda, por exemplo, um investimento de 5.749.000, mas o que é interessante desse trabalho que o P7 fez, a partir até dos indicadores que hoje a Codemig tem organizado, é que para cada real que a diretoria da empresa injetou no mercado, ele multiplica em R$3. Então, a gente está falando de uma geração de riqueza real. Né? O projeto do P7, ele vem agora com esse objetivo de aglutinar numa estrutura, que é o nosso maior desafio, né, Léo? Numa única estrutura física, um atendimento não só para quem está beneficiado na capital, mas também para o resto do todo o Estado. Daí o motivo pelo qual a gente estabeleceu e pensou essas premissas, no qual o P7 Criativo seria uma agência, a primeira agência de desenvolvimento da economia criativa no país. Não há projeto similar. E é uma característica que levou a gente a ser beneficiado aí com o investimento do BNDES nessa estrutura. O Léo citou a música, e a gente não pode deixar de esquecer, a gente tem outro trabalho em parceria, né, secretário? Que é assim, ele falou um pouco do carnaval, do trabalho da CEMIG, mas aí a gente tem que puxar um pouco o que é a vocação de Minas, né, secretário? Que são as bandas civis. A gente fala de mais de 20.000 empreendedores que vivem da música no nosso estado, com bandas com mais de 100 anos. Aí eu vou deixar porque o meu professor sabe mais do que eu. Mas é um outro trabalho que a gente fez, e fez para descentralização e acesso ao recurso de uma mão de obra hoje formal, e no qual a pessoa vive realmente para trabalhar com a questão da banda. Hoje, dentro dessa informação e nesse trabalho que a Codemig vem fazendo nos últimos 4 anos, a gente entende que a gente mudou um pouco o cenário da economia com esse enfoque na economia criativa, que é o papel do Estado, impulsionar, fomentar, mas uma hora ele tem que sair, efetivamente. E a gente já tem visto que vários setores têm apresentado um certo amadurecimento em relação a isso. Então, a gente tem determinados setores que... Esse aqui que a gente está falando é música. Né? Então, a gente fez um investimento pequeno ali em relação ao programa de banda de música, mas quanto que a gente atingiu? Né? Então, é um segmento porque a gente faz assim, instrumentalização, partituras, ou também, acho que, oficinas para regentes, uma série de outras iniciativas que fazem, e as pessoas, efetivamente, é um ofício. Né? E aí, a partir disso, a gente hoje consegue. O audiovisual, eu acho que é um segmento, e o Helder pode falar bem, porque houve momentos que eu e o secretário, a gente achou que a gente ia ser queimado em praça pública, mas a gente venceu, né, secretário? Mas que se organizou e hoje tem uma competitividade, uma representatividade. Existem setores ainda do audiovisual que a gente acredita que tem um potencial de internacionalização, mas que o Estado tem que trabalhar ainda mais, e os produtores locais, principalmente na parte aí de animação, que é uma plataforma então que a Codem já assume com o próprio Funcine. Na moda, aí tem um caso muito interessante, né, que a gente passou a fortalecer o próprio Minas Trend, e aí o doutor Marco Antônio, a gente tem um vídeo dele, ele perguntando para uma marca específica, por que você não internacionaliza 70% da sua receita vem aqui do Salão do Negócio? Então, você estava chegando já num espaço de maturação. Então, hoje ele já exporta para 5 países. Né? Então, o que é um diferencial, e a partir daquilo ali que ele foi extrapolando dentro daquela feira. O trabalho hoje com o próprio P7 é exatamente pela ser uma organização civil, sem fins lucrativos, de caráter privado, e fazer com que os trabalhos que o Estado realiza, ele passe a ser feito agora por esse agente fomentador, que tem algumas facilidades e expertises para poder atuar e o Estado chegar no seu papel, né, de transformação, fomentar a transformação, mas também naquilo que é de respeito e passar para outras atividades que precisam ser consolidadas. A gastronomia, eu acredito assim... E aí, Richard, abre um pouquinho só aqueles mapas que a gente tem, porque a ferramenta vai muito além do que a gente
consegue trabalhar, e vocês conseguem tirar um indicador. Mas hoje a gastronomia ela foi uma plataforma também, né, da própria empresa. A gente passa a investir significativamente, a gente é, por decreto, responsável aí pela mineraria, a Casa da Gastronomia. Mas aí vocês podem ter, assim, por exemplo, a gente buscou sempre fomentar de uma maneira que a gente chegasse nas 17 macro-regiões do Estado, e levando, que é um questionamento, por que está em São Paulo? Porque a gente tem produtos e produtores que já são maturados o suficientes para ir para um mercado mais qualificado. E, com isso, a gente ultrapassar as barreiras específicas do Estado de Minas Gerais. Então, muito também foi feito assim pela questão da gastronomia. É uma bandeira que o P7 vai continuar trabalhando, até porque assim, Minas Gerais é o único Estado reconhecido pela comida mineira. Não existe esse jargão tão consolidado para outros estados que não seja Minas Gerais e Bahia. É um resultado de um trabalho longo, que a gente acredita na qualificação desse projeto, e é um projeto que é feito realmente com o objetivo de estar aí, junto com a iniciativa privada, pelos atores, de fomentar, fortalecer. A gente tem várias, a gente vê realmente o empenho das instituições, seja da própria FRIENG e até do SEBRAE, porque por meio de uma bandeira única, a gente vai conseguir aí melhorar e fortalecer e enriquecer, se Deus quiser, que é sempre o objetivo, né, esse setor da economia da cultura que faz uma diferença. Né? Ele faz uma diferença hoje no mercado nacional, no PIB nacional. E ele, em hipótese alguma, eu acho que ele pode ser deixado de lado, não ser analisado, porque as pessoas elas saem de casa atrás de o preenchimento de uma necessidade. E essa necessidade, geralmente, ela é preenchida pela economia criativa. É isso que eu tinha para falar. Eu vou passar para o secretário, que tem várias outras ações.